Boa tarde a todos. Eu quero, primeiro, parabenizar a deputada Celina pela iniciativa de trazer um tema dessa magnitude aqui para o plenário dessa casa. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, a doutora Alexandra Moura, né, coordenadora de atenção primária, nesse ato representando o secretário de Saúde, a Deise, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, cumprimentar o presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares, André Ângelo, cumprimentar nosso amigo Dr. Gutenberg, presidente do Sindicato dos Médicos, o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, Jorge Viana, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde, Aldemir Domício. Presidente, eu fiz questão de, mesmo atrasando um pouco o compromisso que eu tenho já agendado, mas eu fiz questão de passar aqui, primeiro porque é uma sessão que é presidida por você, e você é minha presidente eterna, né? Segundo, pela importância desse tema. Eu acho que se colocou como tema central a relocação dos médicos da secretaria. E eu fiquei ouvindo, eu costumo sempre, né, ouvir antes de falar. E fiquei ouvindo várias pessoas que atuam na área de saúde se manifestando. Me chamou a atenção o depoimento da doutora Ana Cláudia. Ela falou em assédio moral, numa conduta que, em tese, tipificaria o assédio moral. O que é o assédio moral? Olha, todos nós aqui já estamos cansados de saber o que é o assédio moral. Mas o que eu percebo é que as pessoas dizem que, olha, você tem a opção de fazer isso, mas se você não fizer, você será castigado indo para a área administrativa. Quer dizer, isso não é opção. E aí, pessoal, me perdoe, não dá para ficar enganando as pessoas com um jogo de palavras. As palavras, elas devem ser utilizadas de uma forma fidedigna. Me chamou muita atenção também o depoimento da doutora Elvira, que falou sobre a questão de algumas dificuldades na pediatria, né? E por que me chamou a atenção? Porque o que vocês acabaram de dizer aqui é o que nós, como deputados, ouvimos lá fora. Talvez vocês falem até de uma forma mais bonita, mais sofisticada, com uma linguagem mais coloquial, mas é o mesmo sentimento que impera na cidade. Mas veio algo mais grave também, quando a doutora Elvira falou na questão da retaliação. Uai, agora a administração pública tem dono? As pessoas podem utilizar o poder que possui circunstancialmente para retaliar, para ameaçar, para constranger? Pessoal, nós estamos vivendo na capital da República. Não é possível que, se este comportamento fuleiro está acontecendo, não é possível que nós não façamos a denúncia aqui. E eu estou aqui para isso também. Eu vejo com muita preocupação que todos esses assuntos, inclusive a relocação de pessoal, é muito importante. Mas tem algo muito mais importante do que isso, que é a atividade fim de um governo e de uma máquina administrativa, que é o atendimento à população. Discutir se nós vamos colocar fulano em Santa Maria ou Sobradinho, isso, pessoal, é perfumaria perto do que nós temos a obrigação de decidir e de fazer. Não é à toa que, de uma forma irônica, nós chamamos o cidadão na área de saúde de paciente. Nós temos que mudar essa denominação, porque isso é irônico.
O sujeito já não é mais paciente. Ele está tão impaciente a ponto de morrer. Ele não espera mais, porque não adianta mais esperar. Me perdoem se, às vezes, utilizo algumas expressões mais fortes, mas é porque eu sou servidor público como muitos de vocês estão aqui. Eu tenho 41 anos de administração pública federal. Trabalhei no Ministério da Educação e depois fui para a Advocacia Geral da União. E olha, vim para o GDF em 2007, assumi a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Montamos aquela secretaria. E o que eu mais encontrei, me permitam dizer, é uma reflexão que a gente precisa fazer, de vez em quando você tem um funcionário especializado em lhe dizer e lhe convencer que nada pode ser feito, quando tudo nós temos a obrigação de fazer. Eu vejo que a máquina, a burocracia, principalmente, e aí me perdoe, você não precisa estar ouvindo, principalmente deste governo, se tornou mais importante do que a atividade fim. Pessoal, isso é aula básica de administração pública. Você tem a atividade meio, que serve como um instrumento para se atingir a finalidade. É isso. Mas a máquina passou a ser justificativa para a nossa ineficiência. Eu me lembro quando ainda era da base deste governo, graças a Deus, só fiquei 3 meses. Logo vi o que era. Eu estive visitando o Hospital Regional de Sobradinho e saí de lá horrorizado com uma situação, porque tinha uma médica trêmula, deputada Celina, querendo falar comigo, e eu digo, poxa, ela está tremendo porque eu sou bonito demais, o que é? Não sei, né? Mas o João sabe que eu não sou tão bonito assim, né? Não? Mas ela também estava indignada, porque ela, veja bem a frase inicial, deputado, eu perdi 2 pacientes agora. Eu digo, como assim perdeu? Eles foram para outro médico? Não, eles morreram. Ué, mas por quê? Parece que eles tinham um tratamento de hemodiálise, alguma coisa assim, e alguém, por causa da burocracia, ou usando a burocracia, não renovou o contrato. Ou, tem 2 assassinatos nas suas costas. O governo matou 2 pessoas. E eu saí de lá e vim para uma solenidade no Palácio do Buriti e disse isso para o governador. Ele ficou tão abalado que ele nem falou depois de mim. Mas também não fez nada. Até porque não tinha poder de ressuscitar as pessoas, né? Mas, pelo menos, era um momento de reflexão. Precisava tomar uma providência. Mas, infelizmente, o que eu vejo, e aí eu peço, doutora Alexandra, que está representando o governo nesse momento, o secretário de Saúde, né? Uma pena que ele não esteja aqui, seria importante. O secretário de Saúde, ele foi nomeado para achar a solução onde o simples mortal não acha. Pessoal, o custo desse rapaz aqui no governo do Distrito Federal é altíssimo. Nós pagamos o salário que ele recebe lá, no órgão de origem, e pagamos mais aqui. Olha o quanto ele é caro. Ele tem que oferecer solução para os problemas. E aí, eu vou encerrar, deputada, para não me alongar muito, lhe contando um caso recente. Na terça-feira passada, nós aqui na Câmara tivemos um encontro com vários secretários, incluindo o secretário de Saúde. E, nesse encontro, eu tive a oportunidade de dizer para ele que tinha um rapaz, um senhor, eu nem o conheço pessoalmente, para falar a verdade, né? Um senhor de nome Domingos Arruda, que mora em Santa Maria, que tem câncer e que precisa tomar um remédio que custa, Gutenberg, R$26 mil. Ele está doente, tem direito ao remédio e o governo tem a obrigação de dar esse remédio.
E o governo simplesmente diz assim, eu não tenho esse remédio. Aí ele foi ao judiciário. O judiciário mandou que desse o remédio. E aí começou uma outra peregrinação. Veja bem, eu estou falando, tem uma eternidade de uma semana. E até agora esse rapaz não recebeu o remédio. Ele vai morrer. E o assassino é o governo do Distrito Federal. E aí a gente tem que fazer a transposição para as pessoas. As pessoas têm que ser responsabilizadas, ou então não assumam a gestão de determinadas funções. Se não tem condições de oferecer as respostas para a população, que não sente naquela cadeira. E não venham me dizer que falta recursos financeiros. Não falta. O Distrito Federal é a única unidade da federação que tem como fonte um fundo constitucional e mais a sua arrecadação normal, Gutenberg. É a única. Não venham me dizer que faltam recursos humanos, porque nós sabemos que existem milhares de servidores abnegados na área da saúde. O que falta é comando para dizer, temos que resolver o problema. Agora mesmo, por exemplo, eu estive lá no Grande Colorado, destinei uma emenda de 4 milhões para restaurar uma pista. Aí o sujeito veio me explicar um monte de coisa. Eu digo, eu não quero explicação nenhuma, eu quero saber a que hora que vai começar a obra. Uai, é isso que a população quer saber. A população nos paga antecipadamente para poder ter assistência. O que a população espera e tem o direito é, na hora que começar a doer a cabeça dela, ela ter lá na porta do hospital 3 médicos esperando por ela para poder atendê-lo. E não venha me dizer que isso é um sonho, não, porque eu vivo em Brasília há 50 anos. Brasília já foi assim. A assistência médica, o atendimento médico em Brasília já foi de excelência, sim. Por que não pode voltar a ser se agora nós temos mais recursos? Então, governo não foi feito para ficar explicando nada. O governo foi feito para fazer as coisas. Infelizmente, o que nós temos aí é uma sucessão de explicações, que não nos leva a nenhum outro lugar que, no caso, não seja o cemitério. Porque a saúde, quando não funciona, ela mata. Quando é outra área, o problema pode até ter outro tipo de desfecho. Mas na área de saúde, não. Eu fico olhando uma médica chegar aqui e falar da questão da pediatria. Poxa, o que a gente mais vê é mãe aí reclamando no meio da rua, que fechou a pediatria. Peraí, por que fechou? Que história é essa? Aliás, a pergunta está errada, não é por que fechou. É, não feche. Resolva o problema. O governo não foi feito para criar problema, o governo foi feito para resolver problema. E se não tem competência, peça para sair, ainda dá tempo, falta 1 ano só. Ué, todo mundo sabe, o governador que está aí, não tem comando, ele é lerdo, ele é preguiçoso, ele nunca trabalhou na vida. Todo mundo sabe disso. E evidentemente que ele, Deise, ele reflete isso para os seus subordinados. Se você não tem comando, você não vai fazer nada mesmo, não. Você não vai encontrar solução, você não vai ter comprometimento. Isso aí, pessoal, olha, não precisa guardar segredo, não, porque eu já disse pessoalmente para ele. Eu não tenho problema nenhum. Já disse isso para ele. Agora, o que nós precisamos é ter a conscientização de que devemos discutir relocação de médicos? Devemos. Devemos punir quem promove assédio moral? Devemos. Devemos manter a bacia das farmácias para atender a população? Devemos. Mas tudo isso é periférico. O que nós temos que fazer é com que a saúde volte
a ter um tratamento de excelência. Não é porque nós queremos apenas, é porque, acima de tudo, esse pobre coitado que nós apelidamos de paciente, que é o cidadão brasileiro, o cidadão do Distrito Federal, ele tem o direito, porque ele já pagou por isso. Mas nós chegamos ao teatro dos horrores, ao teatro dos absurdos, onde nem com uma decisão judicial determinando que se forneça um remédio, a Secretaria de Saúde funciona. Uai, se eu sou um juiz de direito e mando o sujeito fornecer o remédio, ele não fornece, eu mando prender. Claro, não o paciente, o secretário. Até para que ele sinta qual é a sua responsabilidade. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação absurda no Distrito Federal, na capital da República, na capital que nasceu pelo sonho de Dom Bosco para ser a melhor cidade do mundo, que foi construída pelas mãos de um maluco mineiro chamado Juscelino Kubitschek, que teve a ousadia de fazer a melhor capital do mundo. E, de repente, ela se vê destruída pela ineficiência de um governo que não tem compromisso nenhum com ninguém da população. Então, presidente Celina, eu quero agradecer, acho que já ultrapassei os 3 minutos regulamentares, né? Peço desculpas por isso, e dizer que o que acabei de falar aqui, pessoal, é a obrigação que eu tenho. Sabe por quê? Porque, mesmo com a campanha, para vocês terem uma ideia, esse governo gasta até dinheiro com publicidade para tentar desgastar a imagem desta casa. Mas é nesta casa onde você pode falar. É nesta casa onde você pode reclamar. E eu tenho consciência do meu dever. E o meu dever não me permite calar. O que eu ouço na rua, que coincidentemente é o que eu ouvi aqui, o depoimento de profissionais que atuam na saúde, me impõe dizer isso para vocês. O nosso mandato está à disposição para fiscalizar os atos do Poder Executivo quando ele faz alguma coisa. Então, eu quero agradecer muito a paciência da minha presidente, agradecer a paciência de vocês e dizer que somos companheiros do mesmo partido, do mesmo bloco, da mesma bancada. E a decisão tomada pela deputada Celina é a decisão que eu assino até sem olhar. Muito obrigado. Obrigada.